Bem-vindo ao meu canal, onde eu falo de geotecnia. Nesse vídeo, o objetivo é falar a respeito de um exercício do livro do Ang e Tang. O nome do livro é Conceitos de Engenharia, Conceitos de Probabilidade aplicados na Engenharia Civil. Então, o exercício é a respeito da estimativa da probabilidade de ocorrência de estacas defeituosas com a utilização da teoria bayesiana. Então, qual que é a ideia desse exercício? Que é esse exemplo 9.1. Então, a ideia é que existe uma taxa de estacas defeituosa numa obra, e essa taxa de estacas defeituosa, o dono da construtora que está fazendo essa obra, ele acredita que essa taxa está entre 0,2 a 1, ou seja, está entre 20% e 100%, taxa de estacas defeituosa. E o valor mais provável dentro desse intervalo é de 0,4, de 40%. Esse conceito de estaca defeituosa que ele está usando aqui, provavelmente, o autor aqui do livro, ele não define qual que é esse conceito, qual que é essa definição de defeito, mas provavelmente é algum conceito mais geral, assim. Ele diz aqui que tem um teste que o dono da construtora faz um teste, faz uma inspeção para verificar se existem estacas com defeito ou não. E no histórico das obras dessa construtora, ele verificou que essa taxa de estacas com defeito está entre 20% e 100%. Então esse teste que ele faz, essa inspeção, provavelmente é uma inspeção bem detalhada, né? Não é simplesmente uma inspeção visual, né? É um processo bem detalhado. Tanto é que em algumas obras dele deu 100% de estacas com defeito. Tá? Mas então ele construiu aqui uma distribuição de probabilidades dessas estacas com defeito nas obras que ele teve, baseado na experiência dele, né? Então aqui em 20%, aqui seria a probabilidade, né? Então tem 30% de probabilidade de que a obra tenha 20% de estacas com defeito. Então dentro da experiência dele, dentro do conjunto de obras que ele realizou, ele verificou que 30% dessas obras tinha 20% de estacas com problema, né? É 30% de 20%, né? Isso é porcento em cima de porcento, então dá uma confundida aqui. Ele tem aqui a distribuição de probabilidades. Tá. Essa distribuição de probabilidades baseado no histórico da empresa, né? Baseado nas obras anteriores que ele verificou, que ele realizou, né? E aí qual que é a ideia desse problema, né? Desse exercício? Ele vai fazer um teste, vai fazer uma inspeção, né? E nessa inspeção ele vai verificar o resultado de uma estaca. Aí vamos supor que o resultado dessa inspeção foi que a estaca é defeituosa, está dizendo aqui, a estaca é defeituosa. Qual que vai ser as novas probabilidades? Ou seja, ele vai querer atualizar essas probabilidades. Então, quer dizer, a probabilidade de que a taxa de estacas defeituosas seja 20% vai mudar. A probabilidade de ser 40% também vai mudar. 60%, enfim, todas as probabilidades aqui vão mudar. E ele vai obter uma distribuição de probabilidades
posterior, ou seja, incorporando essa nova informação que ele teve, que é a informação de que apenas uma inspeção, ele verificou que a estaca é defeituosa. Então, como fazer isso, né? Como incorporar essa informação de apenas uma informação, como incorporar isso na distribuição de probabilidades de modo a obter uma distribuição atualizada com essa nova informação? Porque pela estatística frequentista, isso não é possível. A estatística frequentista, ela precisa pelo menos assim uns 5 elementos para você poder tirar uma média, um desvio padrão e construir uma distribuição de probabilidades. Mas pela teoria bayesiana, pela estatística bayesiana, você consegue apenas com uma informação você já consegue atualizar a tua distribuição. Até mesmo com a informação assim de que não houve nenhuma ocorrência, 0 ocorrências de algum determinado evento, você consegue atualizar uma distribuição de probabilidades. Então aqui vai ser feito isso, ou seja, essa distribuição de probabilidades a priori, de estacas defeituosas, ela vai ser atualizada com essa nova informação de que houve uma estaca defeituosa. E depois, com a mesma fórmula, eu vou fazer aqui no Excel, vou mostrar a fórmula no Excel. Com essa mesma fórmula, você pode alterar aqui para 2 estacas defeituosas, 3, 4, 5, e essa distribuição ela já vai automaticamente se atualizando para essas novas quantidades. Então eu fiz aqui a explicação da resolução desse exercício. Então, como que eu vou resolver esse exercício? Utilizando o teorema de Bayes. Qual que é a formulação geral do teorema de Bayes? Você tem o que o teorema tenta responder? Qual que é a probabilidade de eu ter uma determinada hipótese confirmada, dado a verificação de uma certa evidência? Então, isso é igual à probabilidade da evidência, probabilidade de eu ver a evidência dado que a hipótese é verdadeira, vezes a probabilidade da hipótese ser verdadeira, sem nenhuma informação. Então quer dizer, essa daqui é a probabilidade a priori, a probabilidade que eu tinha sem nenhuma informação. Tá? Tudo isso dividido pela probabilidade de eu ver a evidência em qualquer circunstância. Tá? Então esses dois valores aqui, isso aqui dá uma razão que está multiplicando a probabilidade a priori e está fazendo uma atualização. Então ele multiplica pela probabilidade da hipótese para chegar numa probabilidade atualizada. Tá? Esse que é a ideia geral do teorema de Bayes. E aqui é a forma como esse teorema de Bayes geralmente é utilizado. Com esse denominador aqui, ele é expandido, porque esse primeiro termo aqui é exatamente igual ao termo aqui de cima, Então é a probabilidade de eu ver a evidência, dado que a hipótese é verdadeira, mais a probabilidade de eu ver a evidência, dado que a hipótese não é verdadeira. Então, se eu ver a evidência, a hipótese pode ser verdadeira ou não. Tá? Somando essas duas probabilidades, tem que dar 100%. Tem que dar igual a probabilidade de eu ver a evidência. Se eu ver a evidência, ou a hipótese é verdadeira ou a hipótese não é verdadeira. Tá? Então eu somo essas duas probabilidades e vai dar a probabilidade de eu ver a evidência em qualquer circunstância. Esse segundo termo aqui, eu vi a evidência, mas a hipótese não é verdadeira. O que seria isso aqui? Seria um falso positivo. Quer dizer, o meu experimento está indicando que a hipótese é verdadeira, ele está indicando que ele é um valor positivo, ou seja, está confirmando a hipótese, mas a hipótese não é verdadeira. Então ele é uma falha do teste. E isso ocorre porque os experimentos, os testes que eu faço, eles não têm 100% de eficácia. Tá? E agora aqui, a aplicação então desse conceito no problema ali do livro.
eu preciso saber a probabilidade de que a taxa de defeito seja igual a 0,2. Então, P, esse Pzinho, ele é a taxa de defeitos. Então, qual é a probabilidade de que o Pzinho seja igual a 2? É isso que está dizendo aqui, ó. Probabilidade, o P maior é a probabilidade, o P minúsculo é a taxa de defeitos. Então, a probabilidade de que a taxa de defeitos seja igual a 0,2, dado, essa barra vertical significa dado, que o número de defeitos, x igual a 1, significa o número de defeitos igual a 1. Então, a probabilidade de que a taxa de defeitos seja igual a 0,2, dado que o número de defeitos observado na inspeção seja igual a 1. Então, isso aqui é simplesmente a aplicação do teorema de Bayes. A diferença é que nessa formulação geral aqui, eu tenho só dois, no denominador eu tenho só dois termos. Aqui eu tenho vários, por quê? Porque eu tenho aqui esse primeiro termo aqui, ó, que está em amarelo, né? Eu coloquei em amarelo aqui, alternado para mostrar que isso aqui são parcelas que estão sendo somadas, tá? Para diferenciar a separação entre as parcelas aqui. Então, essa primeira parcela é igual a esse denominador aqui, tá? Esse valor, essa parcela é igual a esse denominador. Então, todos esses termos que estão aqui, esse primeiro aqui são as situações em que a hipótese é confirmada pela evidência, tá? É o que dá a eficácia do teste, né? Enquanto maior essa parcela em relação a essas outras aqui, maior a eficácia do teste, tá? Essas outras parcelas aqui são todos os outros casos em que a hipótese não é verdadeira, tá? Essa barra aqui em cima, eu acho que eu não falei, essa barra aqui em cima significa que a hipótese não é verdadeira, tá? Então, probabilidade, pH, probabilidade de que a hipótese ocorra, exista. E aqui pH barra, probabilidade de que a hipótese não exista, tá? Que a probabilidade que a hipótese não seja verificada, tá? Então a soma de todos esses termos aqui representa todas as situações em que a hipótese não está sendo verificada. Qual que é a hipótese? A hipótese é o que está aqui em cima, ou seja, a hipótese é de que a taxa de defeitos seja de 0,2 ou 20%, né? Então, aqui, a hipótese inicial é que a taxa seja esse 0,2 aqui, tá? Qual que é a probabilidade de que a taxa de defeito seja 0,2? Ele está dizendo aqui, 0,3, 30%. De onde que vem essa distribuição? De onde que vem esses valores aqui de 30%, 40%, 15%? Vem da experiência da construtora, da empresa que está fazendo essa obra, né? Então eles têm experiência de obras anteriores, eles fizeram lá uma estimativa de que a taxa de estacas com defeito é essa. Então essa daqui é a distribuição a priori, tá? E aí então, substituindo os valores, como é que vai ficar? Probabilidade de ter uma estaca com defeito, dado que a taxa é 20%. Bom, vamos pensar aqui. Se a taxa de estacas com defeito em uma obra é de 20%, qual é a probabilidade de eu pegar uma estaca? Então, eu sei que a taxa de estacas com defeito é 20%. Vou pegar uma estaca e vou fazer uma inspeção para verificar se tem defeito. Qual é a probabilidade de eu ver que essa estaca está com defeito? É 20%, certo? Mas aqui, ó, 20%, né, 0,2, eu estou elevando a 1. Por que eu estou elevando a 1 e não multiplicando por 1? Porque como eu vou fazer para mais defeitos, né, eu vou fazer para 2, 3, 4, 5, então deixa eu adiantar aqui, né? Ó, esse aqui já seria a formulação para 2 defeitos.
Então, qual que é a probabilidade de eu ter duas estacas com defeito, dado que a taxa de defeitos é 20%? É 0,2 vezes 0,2, ou seja, 0,2 ao quadrado. Tá? Então, por isso que eu estou elevando a 1. Esse expoente 1 é o x. Tá? Depois eu vou precisar colocar isso lá na fórmula do Excel. Tá? Então, aqui está a planilha de Excel que eu resolvi esse exercício. Daqui a pouco eu vou mostrar, né? Primeiro eu vou explicar aqui o funcionamento do exercício. Então, depois de fazer para uma taxa de defeitos igual a 0,2, eu vou fazer para uma taxa de defeitos igual a 0,4. Tá? Como é que eu vou fazer? Vai ficar exatamente igual, a fórmula é exatamente igual. A única coisa que vai mudar vai ser esses valores que estão em azul aqui. Tá? Esses valores que estão em azul, eles vão mudar. Então aqui vai passar a ser probabilidade de eu ter uma estaca com defeito, dado que a taxa de defeitos é 40%. Vai ser 40% elevado a 1. Vezes probabilidade de que a taxa seja... Aqui é a probabilidade da taxa ser 40%. Então, por essa forma, por esse gráfico aqui, a gente pega as probabilidades, né? Então, probabilidade de 40% é 40%, né? A probabilidade do anterior era 30% aqui, né? Então, probabilidade do 0,2 é 30%, né? Bom, depois eu escrevi aqui, né, que a aplicação desse mesmo procedimento vai ser feito para as outras taxas, 0,6, 0,8 e 1. Bom, e aí a ocorrência de dois efeitos consecutivos, né? Então tudo isso aqui era para um defeito. Agora foram verificados dois defeitos. Como é que eu vou fazer? A única coisa que vai mudar, tá? Para a taxa de 20%, a única coisa que vai mudar dessa fórmula para essa fórmula é esses expoentes aqui, que eu destaquei em azul. Aqui eles estão... Os expoentes estão em 1 e aqui os expoentes são 2. E na taxa de defeitos de 0,4, mesma coisa, só vou mudar os expoentes aqui. Por quê? Porque a probabilidade de eu ter duas estacas, né? Probabilidade de eu ter duas estacas com defeito, dado que a taxa de defeitos é 20%, né? Pela regra do E na estatística, a gente sabe que a probabilidade de ter dois eventos consecutivos, se a probabilidade de um evento é 20%, vai ser 0,2 vezes 0,2, vezes 0,2 ao quadrado. Bom, e agora fiz aqui então, coloquei em uma planilha do Excel. Então eu tenho aqui as taxas, tá? Tenho aqui as taxas, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Aqui é o número de estacas com defeito. Eu coloquei 0. Como eu coloquei 0, né, ele vai dar a distribuição a priori. Então, essa distribuição que está aqui é exatamente igual a essa distribuição que está aqui, tá? Do livro do Wang Tang, tá? A única coisa que eu mudei aqui foi que eu coloquei uma linha de tendência, né? Mas esses pontos, se colocar uma barra aqui, uma barra em cada ponto, uma barra, vai dar exatamente igual a esse gráfico aqui, tá? E aqui essa barra azul aqui é a média, tá? Se você imaginar que esse gráfico aqui, a área sobre esse gráfico for um corpo, né? O centro de gravidade desse corpo vai estar exatamente nessa linha azul. Tá, agora vamos colocar aqui, né, no defeito, no número de defeitos, vamos colocar um defeito e verificar como que esse gráfico vai se alterar. Então o que ocorreu? A média, ela se deslocou para a direita, quer dizer, o centro de gravidade se deslocou para a direita, tá? Ele aumentou. O que isso quer dizer? Esse gráfico, né, tá escrito aqui PMF. O que é PMF? É Probability Mass Function, tá? É distribuição de massa. Por que distribuição de massa? Porque são valores discretos, tá?
Se fossem valores contínuos, aqui eles chamaria de PDF, Probability Density Function. Tá? É apenas uma questão de nomenclatura. Então aqui, colocando então uma estaca com defeito e fazendo, né, a atualização bayesiana, ele encontrou que as probabilidades elas ficaram mais deslocadas para a direita, ou seja, ele aumentou as probabilidades, né? Então o cara ele tinha lá, né, que as probabilidades baseado na experiência anterior dele, então era de 30%, 40%, 15%, 10% e 5%, né? E aí ele fez uma inspeção numa estaca e verificou que essa estaca estava com defeito. E aí ele reavaliou essas probabilidades, fazendo a atualização bayesiana dessas probabilidades. E aí ele passou a observar que a nova probabilidade atualizada foi de 13%, 36%, 20%, 18% e 11%. O valor esperado dessa distribuição de probabilidades, que nada mais é do que o centro de gravidade, se a gente imaginar que isso aqui for um corpo, né, ou uma área embaixo dessa curva, o centro de gravidade se deslocou para a direita, né? Como que eu calculei essa média, né? Eu vou calcular, né, o valor esperado. O que é o conceito de valor esperado? É o mesmo conceito de média, tá? Valor esperado na estatística, então, é a probabilidade de ocorrência desse valor vezes o próprio valor, né? Então aqui a probabilidade, nessa célula eu tenho a probabilidade de ocorrência de 20% vezes o 20%, tá? Então tá aqui, ó. É a probabilidade de ocorrência do 20% vezes o 20%. Deu aqui a esperança do 20%, tá? Então eu calculo isso para todas as taxas de estacas defeituosas, né? E depois eu somo tudo. Deu aqui uma esperança de 55%. Para a distribuição a priori, eu tinha 44%. A esperança, né, o valor esperado de taxa de estacas defeituosas era de 44%. Depois da atualização, passou a ser 55%, ou seja, aumentou esse valor esperado. Quer dizer, a estatística me diz que eu espero ver uma taxa maior, pelo simples motivo de que eu fiz uma inspeção, vi que uma estaca estava defeituosa, eu espero que a taxa de estacas defeituosa seja maior. Se eu for aumentando essa quantidade de estacas defeituosa, essa distribuição ela vai se aproximando cada vez mais, assumindo valores cada vez maiores. E o valor esperado, que é como se fosse o centro de gravidade, ele vai se deslocando cada vez mais para a direita. Então eu vou colocando valores aqui e vocês vão observando que o valor esperado vai se deslocando cada vez mais para a direita. Cheguei aqui no 8, já está em 93%, tá? O valor esperado de taxas defeituosas, né? Quer dizer, se você fizer 8 inspeções, e nas 8 inspeções obter estacas defeituosas, você vai ter uma esperança, você vai ter uma expectativa de que 93% das estacas da obra estejam defeituosas, estejam com defeito. Bom, mas aí pode ser que você, ao invés de ter estaca defeituosa na inspeção, pode ser que você tenha estaca boa, estaca perfeita, né? Qual que vai ser o resultado disso, né? Então eu fiz aqui um outro gráfico para obter, supondo que o resultado, né, da inspeção seja que a estaca não tem defeito, né? Então a estaca está perfeita. Vamos colocar aqui uma, tá? Então, como que eu fiz isso aqui, né? Primeiro eu tive que fazer aqui a probabilidade da estaca estar perfeita. Se a probabilidade da estaca ter defeito é 20%, a probabilidade da estaca estar perfeita é 1 menos 20%. Então a primeira coisa foi fazer 1
essa célula 1 menos o valor dessa célula aqui de cima. E puxei para todas as outras aqui, né? Depois, né, as probabilidades a priori aqui é exatamente igual a essas aqui. A probabilidade posteriori, como que eu tive que fazer? O que eu tive que mudar? Basicamente, né, eu usei os mesmos valores aqui. Mesma coisa que eu fiz nessa fórmula aqui, eu fiz nessa fórmula aqui de baixo. Tá? Exatamente a mesma coisa. Então é o valor da taxa aqui, da taxa de estacas perfeitas, elevado a 1, vezes a probabilidade dessa taxa ocorrer, dividido por todos, né, todos aqueles valores lá da equação do Bayes. Ou seja, essa taxa, e tudo fixado aqui, né? Essa taxa elevado a esse expoente vezes a probabilidade dessa taxa ocorrer, mais essa taxa elevado a esse expoente vezes a probabilidade dessa taxa ocorrer, mais, né? E aí assim por diante até o último valor aqui. Aqui então deu a probabilidade dessa taxa, a probabilidade atualizada dessa taxa. Aqui a probabilidade atualizada da outra, até deu o mesmo valor, né? Coincidentemente deu o mesmo valor, né? Mas as outras aqui já deu um valor inferior. E aí aqui é o gráfico. Bom, e o que dá para perceber por esse gráfico? Dá para perceber que a média ela foi deslocada, né, ao contrário dessas situações aqui, que as estacas, né? Então essa aqui é a distribuição a priori, a média está aqui. Com um defeito, foi para a direita. Com 2 defeitos, foi para a direita. 3, então ele está deslocando para a direita, né? Já nesse aqui, ó, dá para ver aqui, né, que com uma estaca perfeita, ele não deslocou para a direita, ele deslocou para a esquerda. E se eu continuar aumentando, 2, 3, 4, ele vai deslocando cada vez mais para a esquerda. Sempre tendo valores esperados, sempre tendo valores médios, cada vez mais próximos desse 20% aqui. Por que 20%? Né? Porque é o menor de todos aqui, né? O menor de todos é 20%. Se eu colocasse 0 aqui, ele ia se aproximar mais do 0. Tá? Bom, mas e qual que é a aplicação dessa distribuição? Tá, eu obtive uma distribuição de probabilidades atualizada com essa nova informação, mas qual que é a aplicação dela? Bom, por exemplo, digamos que eu tenha, né, um bloco com 3 estacas. Qual é a probabilidade de que as 3 estacas estejam defeituosas? Né? Bom, então essa probabilidade a gente pode calcular da seguinte forma. Probabilidade de que 3 estacas estejam defeituosas. Eu vou analisar cada cenário separadamente. Tá? Então eu vou fazer a conta aqui embaixo. Então vamos imaginar que eu fiz uma inspeção, tá? Vou colocar aqui 1. Fiz uma inspeção, verifiquei que uma estaca é defeituosa e obtive aqui a distribuição de probabilidades atualizada. Agora eu quero saber qual é a probabilidade de que em um bloco de 3 estacas, as 3 estacas sejam defeituosas e, portanto, o meu bloco vai ser problemático. Como que eu faço isso? Então para eu ter 3 estacas defeituosas, é aquele mesmo conceito que eu estava explicando aqui, né? Eu tenho que elevar, né, o expoente ao número de estacas defeituosas, né?
No caso de 3, aqui seria 13 elevado a 3. Né? Então, a probabilidade de eu ter, né, eu vou analisar primeiro esse cenário. Qual que é esse cenário? Cenário em que a taxa é de 20%. Tá? Então, eu quero ter 3 estacas com defeito. Para eu ter uma estaca com defeito, é 20% a probabilidade. Para eu ter 3 estacas com defeito, é 20% elevado a 3. Tá, mas qual que é a probabilidade de eu ter esse cenário? De eu ter o cenário de 20%? A probabilidade é essa que está aqui, tá? 13%. Tá, então essa aqui é a probabilidade de eu ter 3 estacas com defeito no cenário em que a taxa é 20%. Tá, agora eu simplesmente vou fazer isso para todos os outros cenários, ou seja, para o cenário em que a taxa é de 40%, 60%, 80% e 100%. Então aqui eu tenho a probabilidade de 3 estacas com defeito. E aqui eu posso fazer a soma para ver a probabilidade total, certo? A probabilidade total vai ser a soma da probabilidade de todos os cenários. Então eu clico aqui em soma e vou colocar em porcentagem para ficar mais claro. Então deu 27,53%. Essa é a probabilidade de eu ter 3 estacas com defeito em um mesmo bloco de estacas. Tá? Deu um valor bem alto, né? Porque como eu tinha comentado lá no começo, né? Esse ensaio, essa inspeção que ele faz, ela deve ser uma inspeção bem detalhada, porque, né, dá para ver aqui, né, 20% das estacas com defeito, 40% das estacas com defeito. Né? Então, você imagina lá, né, o cara trazer lá um caminhão de estacas, né, estacas pré-moldadas, né, o cara traz lá um caminhão de estacas e 100% das estacas estão com defeito. Né, ele disse aqui, né, a construtora disse, né, que pela experiência dela, 5% das obras apresentavam 100% de estacas com defeito. Então imagina lá, né, o cara trazer o caminhão o caminhão de estacas lá pré-moldadas e todas as estacas estão quebradas, né? Qual que é a chance disso acontecer, né? Não existe, né? Então o que a gente pode concluir disso? Que esse conceito de defeitos que ele está trazendo aqui é um conceito mais amplo, né? Quer dizer, é um defeito mais difícil de ser verificado. Então ele só pode ser observado por meio de um ensaio mais minucioso, tá? Que é essa inspeção que ele faz aqui, é uma inspeção mais detalhada e mais minuciosa, tá? Bom, então é isso. Expliquei aqui então o modo de resolver esse exercício do Yang e Tang e expliquei aqui uma das aplicações desse conceito. Obrigado então pela visualização.